Eu tenho observado que quando as pessoas vão percebendo que o TCC não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala, uma dúvida começa a aparecer. Qual é a diferença entre o TCC de graduação, mestrado e doutorado? Foi exatamente isso que a Edila Mar me perguntou essa semana lá no Grupo 5 Estrelas. Eu sou o professor André Fontinelli e hoje vou te mostrar o que você precisa fazer para concluir um curso de mestrado ou doutorado. Mas se você quiser fazer qualquer tipo de TCC, sua primeira grande tarefa é delimitar um bom tema. De longe, essa é a principal dificuldade que todo mundo procura resolver. Foi pensando nisso que eu criei um e-book com um método simples e fácil para você montar o seu tema com muita facilidade. Então, clica no link que eu deixei lá na descrição e baixa logo o seu e-book enquanto ainda está de graça. A primeira coisa que você precisa saber é que basicamente são apenas dois os tipos mais comuns de TCC: o artigo científico e a monografia. A monografia é uma escrita única, ou seja, uma obra totalmente dedicada a abordar apenas um assunto, da maneira mais completa possível. Já o artigo científico é um texto menor, pois ele é feito para ser apenas parte de uma obra. Normalmente, os artigos são publicados em revistas científicas, junto com outros textos de outros assuntos. Por isso, o artigo não deve abordar um assunto por completo. Ele serve apenas para abordar de forma muito detalhada apenas um determinado aspecto de um determinado assunto. Além disso, o artigo científico precisa abordar um assunto que esteja em evidência no momento, pois ninguém vai querer publicar um trabalho se ele não representar uma novidade. Nenhuma revista científica teria esse interesse. Tradicionalmente, as monografias é que sempre foram usadas para fazer TCC, e os artigos eram voltados apenas para publicações em revistas. Publicar artigos científicos é uma forma que os acadêmicos desenvolveram para divulgar o andamento de suas pesquisas e para ganhar notabilidade. Mas de uns tempos para cá, o Ministério da Educação passou a avaliar a qualidade das faculdades também de acordo com a sua produção científica. Aí elas começaram a incentivar a produção de artigos científicos como TCC. Mas isso só acontece na graduação e nos cursos de especialização, pois nos mestrados e doutorados o padrão de TCC ainda é a monografia. É fato também que a ABNT tem duas normas diferentes. Mas antes de falar delas, eu preciso te pedir para que você deixe uma curtida aí no vídeo, pois isso é fundamental para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o canal. Clica aí no botão curtir. Curtiu? Valeu! Então vamos voltar às regras da ABNT. Uma delas serve para os trabalhos acadêmicos. De um modo geral, é a NBR 14.724 de 2011. Já a outra serve apenas para os artigos científicos. É a NBR 6022, que inclusive foi atualizada em 2018. Porém, apenas alguns detalhes de formatação são diferentes, especialmente em relação aos elementos pré-textuais, pois o artigo, por exemplo, não tem capa, folha de rosto e quase nada além do resumo. Mas a boa notícia é que o processo de trabalho para fazer um artigo e uma monografia é exatamente o mesmo. Na verdade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, existem mais semelhanças do que diferenças entre eles. Quer dizer, tanto artigos científicos como monografias devem ter, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão,
bem como resumo e referências bibliográficas. Além disso, tanto o artigo como a monografia devem ter tema, problema, objetivos geral e específicos. Ambos os trabalhos devem ser realizados tomando por base o método científico. Até a quantidade de capítulos normalmente é igual. De fato, como o artigo é normalmente publicado em conjunto, ele acaba sendo um pouco menor. Porém, não existe nenhuma norma determinando a quantidade de páginas que os artigos e monografias devem ter. A regra é o bom senso. E por falar em bom senso, me diz uma coisa. Você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então se inscreve logo agora. Basta clicar nesse botão que está aparecendo aí embaixo do vídeo. E aproveita, clica também no sininho que vai aparecer, pois só assim você garante que vai receber meus vídeos novos assim que eu postar. Certo, mas você já sabe que na pós-graduação e na especialização, o TCC pode ser monografia ou artigo científico, depende da faculdade. Mas e nos mestrados e doutorados? Como é o TCC? É aí que está a grande surpresa. No mestrado e no doutorado, o TCC também é uma monografia. É isso mesmo, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado são apenas tipos de monografia. Então, se todos são monografias, afinal, o que diferencia esses trabalhos? Primeiramente, na monografia comum, você não precisa estudar toda a literatura que existe sobre o tema. Tanto na graduação como na especialização, você só precisa demonstrar que pesquisou razoavelmente o assunto, aplicando principalmente o método científico. Isso porque esses cursos são mais voltados à formação de profissionais para o mercado. Então, o mais importante é que o estudante demonstre que sabe fazer ciência. Quer dizer, que sabe usar o método científico para resolver problemas do seu cotidiano. Não se exige na graduação e na pós-graduação, lato sensu, o conhecimento extremamente aprofundado sobre um assunto. Mas no mestrado já é diferente. Como o nome sugere, esse curso tem como objetivo formar mestres. Mestres são profissionais da educação e da pesquisa. Estão credenciados a exercer a docência de nível superior e podem orientar outros trabalhos de pesquisa. Então, já se exige um nível de conhecimento e maturidade acadêmica muito maiores. No mestrado, o estudante tem que demonstrar que conhece toda a literatura existente sobre um determinado assunto e também que é capaz de sistematizar muito bem esse conhecimento. Nesse contexto, o TCC ganha muita relevância, pois é a pesquisa que vai materializar a autoridade do mestre naquela área de conhecimento. Por isso, o seu projeto de pesquisa já será avaliado no processo seletivo do mestrado. Isso quer dizer que, se não tiver um bom planejamento de pesquisa, você nem entra no mestrado. Então, a dissertação de mestrado é uma monografia avançada, tendo em vista que ela deve retratar praticamente todo o conhecimento científico que existe sobre aquele assunto. Então, você tem que citar não alguns, mas todos os principais doutrinadores e estudiosos daquele assunto e fazer uma relação bem detalhada sobre as ideias de cada um deles. E isso faz todo sentido, já que o mestrado é a titulação esperada para quem deseja ser professor universitário. Ora, o que você deseja é que o seu professor tenha um amplo conhecimento sobre a disciplina que ele está apresentando e, principalmente,
que tem a capacidade de organizar esse conteúdo de forma muito didática, não é mesmo? Porém, ainda existe uma monografia que é super avançada. É a tese de doutorado, que serve para que se obtenha o título de doutor. O doutor é o mestre dos mestres. Mas antes de eu falar da tese de doutorado, por favor, compartilha esse vídeo. É isso mesmo. Se você não compartilhar, outra pessoa não vai ter a chance de ver também. Então, essa é a melhor maneira de você me ajudar e ajudar as outras pessoas. Compartilhou? Então, muito obrigado. Vamos falar do doutorado então? O doutor tem que demonstrar a capacidade de descobrir conhecimentos novos, algo que ninguém já viu antes. Você imagina como dá trabalho fazer isso? Por isso, a tese, que é o TCC dos doutorados, é uma monografia que deve conter uma investigação original, que traga uma efetiva contribuição para o desenvolvimento da ciência. Só para você ter ideia, as pessoas levam em média de 3 a 4 anos para fazer uma tese de doutorado. Por isso, tanto para fazer uma dissertação como uma tese, é obrigatório que exista um orientador que já seja doutor. Essa é uma diferença para a monografia comum, aquela dos cursos de graduação e especialização, em que qualquer professor pode te orientar. Bom, eu acho que você já deve ter tido a mesma conclusão que eu. Na verdade, existem poucas diferenças entre os tipos de TCC. Se você olhar bem, o artigo científico, a monografia, a dissertação e a tese têm estruturas praticamente idênticas e sua formatação tem pouquíssimas diferenças. Sabe o que é que varia? É o nível de jogo. A grande diferença está em quem faz o TCC. Porque à medida em que o estudante vai postulando títulos mais relevantes, os trabalhos de conclusão de curso vão exigindo mais qualidade, mais esforço e mais densidade. Se você vai fazer um artigo, não precisa se preocupar com quantidade de texto, mas apenas em abordar assuntos que representem uma novidade para a ciência. Já se você vai fazer uma monografia, você tem que se comprometer um pouco mais e fazer uma pesquisa um pouquinho mais ampla e mais completa sobre o assunto. Mas, se o seu TCC é uma dissertação de mestrado, aí você tem que pesquisar exatamente tudo o que existe sobre o assunto e organizar esses conhecimentos de maneira bem sistemática. Por fim, se você for fazer uma tese, aí, além de pesquisar tudo o que existe sobre o assunto, você ainda tem que descobrir e acrescentar alguma coisa nova para o avanço da ciência. Interessante, não é? A diferença é só você. Mas me conta aí, o seu TCC vai ser uma monografia? Vai ser uma dissertação? Vai ser uma tese, um artigo? Me diz aí nos comentários, assim eu posso saber o que eu posso fazer a mais para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.